na transformação pessoal, até que ponto eu devo me preocupar com o outro? Vamos falar de encarnado para encarnado. Até que ponto? Porque às vezes a gente fala assim, não, tudo bem. Eu fiz minha listinha, eu vou melhorar. Pô, mas eu convivo com o outro e o outro. Como que eu posso ajudar? Então, é aí que tu falou, você pode ajudar. Você nunca muda outra pessoa. A única pessoa capaz de ser mudada por nós somos nós mesmos. A gente não consegue mudar outra pessoa. Você pode ser um exemplo, você pode ser um suporte, você pode ser um orientador, né? Você pode ser um mentor da pessoa. Mas ela só vai mudar quando ela realmente quiser. Ou quando ela realmente precisar. A gente não muda. Tem muita gente que me pergunta, Aguinaldo, mas a gente faz reforma íntima aqui e depois que desencarna também. Vamos pegar o caso até de André Luiz. André Luiz fez mais reforma íntima na espiritualidade do que na Terra. Não é verdade? Onde é que ele começou a reforminha dele? Quando ele, a contragosto, atendendo ao suplício lá da sua secretária, fazia caridade meio que para... Forçado, né? Meio a contragosto, mas fazia. Só que essa caridade que ela fez a contragosto ajudou ele na espiritualidade. E na espiritualidade, quando é que André Luiz começou sua reforma? Foi quando ele foi socorrido? Não. Ele continuou exigente, continuou impertinente, continuou se achando. Quando ele pegou na vassoura, aí ele começou a reforma íntima dele. Mas peraí, quer dizer que lá continua? Lá continua. Muitos espíritos se reformam mais na espiritualidade do que no plano terreno. E deveria ser o contrário. A gente deveria se modificar mais aqui para quando chegar lá não ter muito o que modificar. E por mais que a gente avance no plano espiritual, a prova e expiação é prova mesmo, né? Sim. A gente vai ter que mergulhar na matéria para se testar, né? Porque jogo é jogo, treino é treino, jogo é jogo, né? Exatamente. E assim, tem coisas que você vai fazer e você vai ter o auxílio do teu pai, da tua mãe, dos teus irmãos, dos teus colegas de trabalho. Mas tem coisa que você vai ter que passar. Tem coisa que você vai ter que resolver sozinho. Não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta achar que Deus não foi justo com você passando aquela prova, porque Ele sabe a prova que você precisa para se melhorar. Muitas vezes, um desencarne ele é necessário, não porque aquela pessoa precisava sair do plano espiritual para ir aprender alguma coisa na espiritualidade, porque o que ele tinha que aprender aqui já acabou. Não, é porque ele era tão bondoso, né? Tão bom naquilo que ele fazia, né? Tão benevolente, que ele atrapalhava o crescimento das outras. Então, assim, às vezes você tem uma família que tem um super pai, e de repente aquele super pai, pumba, vai embora. Tem uma super mãe, e aquela super mãe, pumba, vai embora de uma hora para outra. De uma forma tão rápida, e todo mundo fica desbaratinado. Né? Aquela história da vaquinha no precipício, né? A espiritualidade de vez em quando empurra a vaquinha no precipício também. Né? E aí o que nós vamos fazer? Não tem mais a vaquinha. E agora? Antes a gente tirava o leitinho da vaquinha, agora não tem mais a vaquinha. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar outros meios para ter o sustento. E nisso a gente cresce. E nisso a gente melhora. Então, muitas vezes, né, a gente precisa se preocupar com o crescimento dos outros, mas a gente não pode interferir no desenvolvimento. Porque se a gente interfere, resolve tudo para todo mundo, vai chegar um momento que a espiritualidade fala, olha, a gente tem que tirar esse cara de cena porque ele não está deixando os outros crescer. É como um pai que fizesse a lição do filho do dever de casa, né? Exatamente. Faz. O dia que for para a prova, então... Não sabe nada porque não é assim, né? Exatamente. Então, assim, você me falou que ponto, né? Ao ponto de você orientar, de você auxiliar, de você amar, né? Mas não ao ponto de você assumir a missão do outro. A missão dele é dele. A decisão dele é dele. Então, o jargão que eu falo com meus filhos, né? Sempre falei, eu falo, não faça do seu problema o meu problema. Seu problema, tua decisão, tua solução. Porque se você não me pediu auxílio para criar o problema, agora tu resolve ele aí. Se você não conseguir, aí você vem em mim. Mas primeiro tenta, né? Primeiro tu vai ter que ralar. Primeiro
Aí se não tiver jeito mesmo, não tô conseguindo, então tá bom, então vou te dar essa dica, faz isso. Né? Mas eu não vou fazer para você. Eu vou te ajudar a resolver o problema. E isso, às vezes, para o pai, para a mãe, não é fácil. Porque você quer o conforto e o bem-estar do filho. Mas se você dá muito conforto, muito bem-estar, resolve tudo, você resolve tudo na casa. Tudo você que resolve. Você está atrapalhando a evolução dos outros espíritos, que não podem desenvolver o seu potencial porque fica esperando de você. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.